o povo tá aqui falando que acredita realmente que o homem não pisou na Lua. Pô. Ai, ai. Cara, é o seguinte, vamos lá. Os Estados Unidos, primeira coisa que vocês têm que entender é o período que a galera estava vivendo. Eles estavam vivendo ali na década de 60, 70, período de Guerra Fria, período em que Estados Unidos e União Soviética estavam num momento de grande rivalidade. O mundo chegou a acabar, perto de acabar, né? Algumas vezes, tá? Os militares, principalmente, eles perceberam que se eu tivesse algum equipamento acima dos outros no espaço, eu teria uma vantagem muito grande, entendeu? Então, por isso que eles se assustaram quando todo mundo ouviu o bip do Sputnik passando dentro dos Estados Unidos, entendeu? Falou, caramba, os caras conseguiram, eles estão no espaço, entendeu? De lá eles podem fazer qualquer coisa, eles podem vir voando, jogar uma bomba e o satélite continua. Então, poderia abrir um leque de coisa ali. A União Soviética, temos que voltar um passo antes. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido. Os Estados Unidos montou uma operação chamada Operação Paperclip. Ele vai na Alemanha e pega as principais mentes alemãs que trabalhavam no projeto do Hitler. Entre essas mentes veio um cara muito famoso que é o chamado Wernher von Braun. O Wernher von Braun, ele foi meio que o fundador da NASA, da Agência Espacial Americana. E o outro lado, a União Soviética, pegou o quê? A União Soviética pegou mais equipamentos do que a União... O outro lado, os Estados Unidos. Então os Estados Unidos foi lá e pegou as mentes, a União Soviética foi lá e pegou os equipamentos. Por isso que a União Soviética saiu muito na frente. Porque ela já tinha equipamento, ela deu uma jambradazinha ali e lançou o Sputnik, lançou a Laika e estava tudo indo bem. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, os caras estavam trabalhando etapa por etapa. Eles criaram um projeto chamado Mercury, que mandava um só pro espaço. Certo. Depois o Gemini, que mandava 2. E finalmente o Apollo, que mandava 3, que era muito maior e tudo mais. Então, esse aí é o início dessa história toda aí do Projeto Apollo. O Projeto Apollo, primeira coisa, ele não apareceu do dia pra noite, cara. Não foi do dia pra noite, entendeu? Não tava lá o presidente americano dormindo e acordou e falou, vamos pra Lua. Não foi assim. Isso é um negócio que veio de anos de processo. Uma outra coisa interessante, embora o Projeto Apollo tenha começado com o Kennedy, ele morreu. E quem terminou o projeto todo foi o Richard Nixon. Entendeu? Então isso é uma outra coisa legal da gente falar. Depois eu falo sobre o Kennedy, que eu descobri coisas novas. Então, você já leu lá o material? Li. Leu? Li, mas eu tenho outras informações ainda. Olha aí, ó. Vamos aguardar. Então, os Estados Unidos, ele vinha... Eu vi um cara falar aqui no começo, pô, como que os caras voavam numa lata de sardinha, numa sucata? Não era sucata, cara. Aquilo lá era a coisa mais avançada que a gente tinha naquela época. Entendeu? Os Estados Unidos faz o programa Mercury, manda o primeiro homem para o espaço, depois faz o programa Gemini, que é cheio de coisa e tal, cheio de objetivos, e aí passa para o programa Apollo, que tinha o objetivo de ir para a Lua. Ir para a Lua. Era esse o objetivo, mas nenhum servia. Escolheram um lugar, mar da tranquilidade, pousaram ali, e assim foi, meu amigo, tá? E agora, como que você prova tudo isso que você está falando? Os americanos foram lá e deixaram um equipamento assim, que é cheio de espelhinho. E se eu atiro um laser daqui da Terra, eu acerto dentro de um espelhinho desse. E é por isso que a gente consegue meio que ter uma ideia e medir a distância da Terra até a Lua. Porque tem esse laser lá. Então esse laser, ele não... Se eu atiro exatamente na coordenada que a missão Apollo me deu. Entendeu? Se eu atirar para o lado, eu não pego. Ué, e aí? Como que esse negócio foi para lá? Por sorte? Não tem, né? Ah, e esse negócio aí também se aplica, né, a várias outras coisas aí dentro do programa Apollo, entendeu? Nós trouxemos 300 quilos de rocha. 300 quilos, cara. É rocha pra caramba, entendeu? Trouxe o negócio que eu falei aí. Teve os 300 quilos de rocha, o retrorefletor. Ah, outra coisa. Quando a missão, o que acontecia lá com a Apollo era o seguinte, ó. A Apollo pousou na Lua, beleza? Tá pousadinha aqui na Lua, ó. Quando terminava a missão, essa coisa que saía, aí eu vou usar aqui de novo. Chegava no espaço, acoplava num módulo que estava lá no espaço.
os astronautas passavam aqui, ó, do celular para esse módulo, e esse era a cápsula que ia voltar para a Terra. O que eles fizeram com essa parte aqui? Eles jogaram de propósito na Lua. Para quê? Quando as missões Apollo foram lá, elas instalaram sismógrafos que medem sismos na Lua. E qual que é a melhor maneira de você ver isso? Você provocando o sismo. Então eles jogavam esses equipamentos na Lua para a Lua gerar esse sismógrafo e o pessoal fazer estudo da estrutura da Lua. Entendeu? Então, tá lá, outra prova. E aí vai, a gente ficaria aqui até depois de amanhã só falando disso. Tem mais alguma outra coisa? Você sempre falou do espelho e dos 300 quilos de rocha, Não, né? então vamos lá, não, tem várias coisas. Eu quero saber, assim, a mídia na época, todo mundo divulgou como o homem pisou na Lua. Todo mundo, claro. Quando que começou o ceticismo? Cara, assim, não, eu acho que desde a época tem um ceticismo. Já viram um filme, como que é? Vende-se a Lua? É esse o filme? Recente. Tem um filme recente que é um filme chamado Vende-se a Lua, que é muito legal porque trabalha essa teoria de conspiração. Qual que é a teoria de conspiração? Que eles montaram um estúdio. Como que é a história? Montaram um estúdio. E aí foi o seguinte: manda o cara pra Lua. Como vender a Lua? Isso aí. Bom. É bom esse filme. Eu fui até, aliás, agradecer o pessoal da Sony. Eu acho que me levaram pra pré-estreia. A pré-estreia eu fui lá assistir, entendeu? É muito legal isso aqui. Eles montaram um estúdio e mandaram o homem pra Lua. Se desse algum problema, eles cortavam pra transmitir do estúdio. É uma ideia que o pessoal cria na cabeça, entendeu? Faz sentido isso aí? Não faz o menor sentido, cara. Os Estados Unidos estava vendo um problema sério, tá? A guerra do Vietnã na época. O americano, ele não queria que você gastasse dinheiro com a Lua. Ele queria que você fosse lá matar os vietnamitas, entendeu? Só que, por lobby, por tudo, mandaram o cara pra Lua. Você perguntou como que era a imprensa na época. A Apollo 11, ela foi muito divulgada. A 12 já foi menos. A 13, ninguém assistiu, cara. Ninguém. Ninguém mesmo, né? Só assistiu a 13 depois que deu problema, que os caras iam morrer no espaço, tiveram que trazer eles de volta. Aí a galera foi assistir a Apollo 13. Entendeu? Foi prestigiar a Apollo 13. Então é nessa parada. As outras também acabaram aí virando meio que um fracasso de público, se é que eu posso dizer assim, porque era muito pouca gente que tava assistindo e não só assistindo, né, mas incentivando e tudo mais. Porque qual foi a ideia na cabeça do americano, cara? Pousamos na Lua. E você tem, sei lá, aliás, uma coisa, sabe quanto que custou o programa espacial, o programa Apollo? Caramba, naquela época? Trazendo para o dinheiro de hoje. Vai ficar fácil da gente analisar. Bota aí uns 4 bi? 5? 250 e poucos bi. Meu Deus do céu, cara. 256, 257 bilhões de dólares. Foi muita grana que foi gasto. Existem 2 momentos na ciência que a ciência teve grana infinita. Um deles, a ida do homem para a Lua, e o outro, a corrida armamentista. Projeto Manhattan. Isso aí. O projeto Manhattan gastou quanto? Cara, teria que pegar atualizado, mas é bem menos do que a ida do homem para a Lua. Entendeu? É bem menos. 250 bi. 250 bi. Meu Deus do céu, cara. Então, Nos dias de hoje, isso seria impensável. O 250 bi, e mesmo assim, né, teve missões que ele quis assistir. Entendeu? O americano falava, pega esses 250 bi de hoje, né, que na época eu não lembro quanto que era, não. E dá nas Forças Armadas, cara. Eles estão defendendo nosso país, entendeu? Mas o que o pessoal falava? Mas, ou seja, é muita grana. Se o negócio funcionou da primeira vez, tipo... Como assim? Muita grana. Se funcionou na primeira vez, deveria a missão 12, 13 e tudo mais serem, inclusive, mais baratas. É o que eu acho, né? É muita grana, cara. Não, é muita grana mesmo. Mas tá aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Aqui ainda tá pior, ó. Porque o cara pegou aqui, ó. Custou 25,8 bilhões pra a década de 60 e convertendo para agora 318 bilhões. Então é muito dinheiro. Entendeu? Era muito dinheiro mesmo, cara. Aí sim, a NASA... Por que a NASA tinha grana infinita, cara? Aí é que eu queria chegar. Porque os caras chegavam e falavam assim, NASA... Ou a NASA chegava pros caras, né? Ou vocês arrumam verba pra gente,
ou os russos vão pegar os soviéticos, vão pegar o ET, vão vir aqui matar todo mundo. Usavam terror, cara. Usavam terror, entendeu? Pra cima da galera. E aí, na hora da galera votar, tinha lá várias pautas. Tá, vamos passar a pauta aqui, ó, de grana pra Alcântara. Né? Pra Alcântara. De grana pro programa Apollo, entendeu? Então, essa que é a parada do programa Apollo. Teve muito dinheiro. Mais de 400 mil pessoas envolvidas, direta e indiretamente. Então, era muita gente, era muito dinheiro. E é um programa que deu certo, porque cumpriu o objetivo dele, entendeu? O objetivo dele era simplesmente pousar na Lua. Vai dizer que não fez? Fez, né? Então, outra coisa. A missão Apollo não teve só da 11 em diante. Ela teve a Apollo 1, que os caras torraram dentro do foguete na plataforma. Morreu os três astronautas. Depois não teve Apollo 2, 3, 4, 5. Ali pela 5 é que vai retomar o projeto Apollo, tá? Então ela tem umas brincadeiras que o pessoal faz em várias coisas como que chama, de labirinto, assim e tal, que é usando essa parada. Então o programa Apollo, a missão, vou contar aqui da Apollo 6. Certo. A Apollo 6, meus amigos, ela foi lançada para testar o foguete e tudo mais. Ela foi vazando hélio, igual a cápsula da Starliner. Ela deu problema de ressonância, igual o motor da Starship, tá? Problema de ressonância, igual o motor do Starship, vazando hélio. E quando ela pousou, sabe qual foi a conclusão da missão? A missão foi um sucesso. Pode pôr gente dentro. Só que tudo deu errado, cara. A missão, presta atenção, cara. A missão Apollo 6, tudo deu errado. Quando ela terminou, o pessoal falou, foi um sucesso. Pode colocar gente dentro. Por que eu quero dizer isso para vocês? Ah, Sérgio, porque o computador não era bom. Ah, porque... Cara, foda-se a tecnologia, cara. Sem brincadeira, eles não estavam nem aí pra tecnologia, cara. O lance deles era chegar na Lua, eles iam chegar na Lua. Não importa o que acontecesse. Antes dos russos. Antes dos soviéticos. Se tivesse que matar todo mundo, ia morrer todo mundo. Tanto que os caras saíam daqui assinando um documento que era 95% de chance de morrer. E a carta para avisar para a família, ela sempre estava pronta. O que o presidente ia ler para a família se o astronauta morresse. Então eles estavam tudo certinho, tudo planejado para morrer. Na verdade, era isso, entendeu? Mas por que esses caras iam nisso? Cara, porque eles eram piloto de teste. E piloto de teste é uma outra raça que tem na humanidade. E aí eles foram, cara. Então não tem o que... Ah, porque não foram, inventaram. Por que os caras iam inventar, cara? É muita grana, cara. Essa grana foi gasta. Eu ia te perguntar uma coisa. Você tem essa questão do interesse americano, você tem o interesse de chegar na frente dos soviéticos. Questiona-se muito a questão da tecnologia, se tinha, se não tinha e tudo mais. Mas também questionam sobre o fato de você voltar. Porque vamos supor que chegou na Lua. Mas voltar para a Terra... Vamos explicar. Aliás, vamos explicar até a outra parte da tecnologia. O que você precisa, basicamente, para ir para a Lua? Você precisa de um foguete muito poderoso. Isso o Wernher von Braun fez. Você precisa de uma cápsula. Isso não é nada altamente tecnológico. Os Estados Unidos já estava há anos fazendo programas espaciais, tá? E é isso que é importante do pessoal entender. O programa Apollo, ele não começou do nada. Hoje, acordou o presidente e falou, galera, vamos para a Lua? Faz uma cápsula. Não foi assim. Eles iam desde lá do início, do início da década de 60, fizeram a cápsula do programa Mercury, fizeram a cápsula do programa Gemini, e aí chegaram na Apollo. Tem todo um desenvolvimento. Então vamos lá, o que você precisa basicamente para ir para a Lua? Um foguete muito potente, o lugar onde vai os astronautas e uma calculadora para você calcular trajetória. É só isso, você precisa mais nada, entendeu? Mais nada. Por quê? Você manda a nave. O que pode acontecer é o cara errar ali algum motor e a nave derivar, ficar deriva no espaço. Então você tem que ter uma maneira de controlar ela e quem faz esse controle é uma calculadora. Ele vai controlando, ele pega 2 pontos de referência, vai calculando a coordenada para você e você consegue ir navegando no espaço. Então é isso que você precisa. Tá. Você não precisa de absolutamente nada, entendeu?
Então a cápsula tinha tudo aquilo lá, aquele monte de botão e tal, basicamente para controlar a descida, que aí você vai pousar, você precisa descer a cápsula, e durante a viagem se ela desviasse da rota dela, tá? Então isso era a tecnologia que você precisava. Essa tecnologia a gente já tinha. Lembra quando o... Quem que veio aqui? O Fernando? Lembro. Então, ele falou do Valkyrie. Em 1957, ou seja, 12 anos antes do homem pisar na Lua, os Estados Unidos construíram um avião supersônico chamado Valkyrie, que ele decolava com a bomba atômica na barriga dele. Ele ia lá na União Soviética, soltava a bomba e voltava, antes dos caras acordarem, entendeu? Então, tecnologia já tinha, cara. Já tinha tecnologia. Mesmo não precisava de uma tecnologia tão avançada assim, entendeu? Então eles tinham tudo, e principalmente a coragem, cara, desses caras aí. Entendeu? O Neil Armstrong viu todos os amigos dele praticamente morrerem. Em teste, coisa assim. Entendeu? Então é o... E é verdade, né? O cara é corajoso. Todo mundo morreu. E mesmo assim ele ir. E todo mundo vai, cara. E foram várias vezes. Então isso é a questão da tecnologia. A outra coisa que você perguntou é a volta da Lua. Muito bem. Uma coisa que ninguém vai atrás é o seguinte. Será que testaram essa volta da Lua? Foi testada várias vezes. Entendeu? Então lá nos Estados Unidos, num departamento da NASA, você tem uma câmara a vácuo, que a gente chama. Eles colocaram o módulo lá, o módulo lunar. O módulo lunar tinha uma parte de cima e uma parte de baixo, né? Então a nave vinha chegando na Lua, ela vinha assim, ó. Pousou. Aí a galera saía daqui e andava. Depois eles voltavam pro meu celular aqui, e daqui eles levantavam. Lá no espaço tinha uma outra galera esperando para acoplar, vir entrar na cápsula e voltar. Era essa que era vamos dizer assim, a timeline dos caras, certo? Como que essa nave saía da Lua, cara? Sair da Lua é muito fácil. Muito fácil. Porque a Lua não tem... A gravidade é muito menor que a da Terra. Ela tem 38%, se eu não me engano. E lá não tem atmosfera, cara. São duas coisas que atrapalham, entendeu? Se tivesse essas duas coisas, poderia atrapalhar, mas não tem. Então, e outra, pessoal, isso foi testado. O museu que testa tá lá. Eu fiz a live do Ciência Sem Fim, falando sobre isso, e numa dessas aí eu listei os museus onde que estão as coisas, entendeu? Então você pode ir lá que você vai ver, ela tá lá no museu, bonitinho. Então, assim, sair da Lua é muito fácil, cara. É muito fácil.